Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Aleluia. Amém? Deus abençoe muito a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33. Eu quero dividir com você uma porção da palavra do Senhor. Sabe, queridos, eu estou ainda respirando a mensagem que o Senhor ministrou ao meu coração na semana passada, a respeito de como nós trazemos o que é sobrenatural para o natural, de como as coisas espirituais, elas têm um paralelo no natural, para que a gente possa compreendê-las. Jesus, ele deixa essa maneira de Deus agir muito clara para nós, quando ele propõe falar das verdades espirituais através de parábolas, para explicar as coisas que a gente não conhece, através de parábolas, né? E as coisas espirituais, elas são às vezes distantes, elas são longínquas, até porque nesse mundo da tecnologia, nós somos bombardeados por tantas informações, né? E tantas informações que às vezes são muito úteis. Eu sei que você não vai viver sem saber que você demoraria 54 anos para ir a todos os restaurantes de Nova York, e sem repetir nenhum. Eu sei que essa é uma informação que é crucial para o bem-estar da sua existência, você saber disso, né? Contudo, eu sei. E por que eu sei? Porque a gente vai vendo coisas, vai ouvindo coisas, vai descobrindo coisas e vai aprendendo de coisas. Isso se torna uma corrida desenfreada, louca, através de um monte de informação. E às vezes a gente esquece de valorizar aquilo que é o mais precioso de todas as informações, ou a informação que é a mais preciosa de todas para a nossa vida, que é a informação daquilo que Deus tem para as nossas vidas, ou o que Deus quer formar em nossas vidas, né? Deus não é culpado se a sua vida deu certo ou deu errado, é fruto das suas escolhas, pois tudo aquilo que o homem semear, isso colherá. Mas eu entendo que se você está aqui hoje, e você veio na igreja hoje, é porque você entende que há um bom caminho a ser seguido, e você quer ser influenciado pela direção que Deus quer dar para a sua vida, para que a sua vida vá bem, e você chegue onde não chegou, alcance o que não alcançou, viva o que não viveu, e você possa de fato desfrutar da eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém, querido? Essa é a dinâmica de trazer alguém para a igreja, né? A tecnologia, às vezes, ela nos informa de tantas coisas, e a gente acaba, até mesmo informações chamadas espirituais, nós acabamos tornando irrelevantes, porque a informação, para ser espiritual, ela precisa passar por um ciclo. Ela não apenas deve ser ouvida, mas a informação, quando é espiritual, ela precisa ser ouvida e praticada. Ela precisa ser ouvida e, de alguma maneira, ela precisa tornar-se real. E na semana passada, falando sobre a anatomia do nosso amigo neurônio, e são 86 bilhões, e a comunicação que vem através dos dendritos, que recebe os impulsos nervosos, transforma pelo axônio e libera pelos terminais axônicos, neurotransmissores, recebe, transforma e libera, recebe, transforma e libera. Isso para mim é uma revelação de que aquilo que nós recebemos, podemos transformar e liberar. Então, baseado nessa dinâmica de um Senhor, de um Deus, que revela naturalmente aquilo que Ele quer comunicar espiritualmente, eu entendo que uma vida espiritual, uma vida que é uma vida com Deus, ela não é apenas uma vida de ouvir a palavra, mas de ouvir a palavra e colocar a palavra em prática. Amém, queridos? E aí, como dizem os mineiros, e é aí que a porca torce o rabo. Porque colocar em prática a palavra do Senhor vai exigir de você, talvez, coisas que você não está disposto a fazer. Então veja, se eu ouço a palavra e não a coloco em prática, eu esqueço. E às vezes a gente acha que levar uma vida espiritual com Deus é ouvir muitas, muitas palavras. E você ouve, se impressiona, ouve, se impacta, ouve e gosta, mas na verdade o que você precisa fazer é ouvir e colocar em prática. Porque quando você ouve e coloca em prática aquilo que você ouviu, de fato se estabelece na sua vida e aquilo se torna real. O subjetivo se torna objetivo, o sobrenatural se torna natural, aquilo que é espiritual passa a ser concreto e você vive, experimenta e desfruta
daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Êxodo capítulo 33, do verso 12 em diante, diz assim o texto: Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Tu dissestes: Eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Verso 13. E se tu me vês com agrado, como você está falando, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que essa nação é teu povo. Verso 14. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Verso 15, então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envie. E vamos fechar no 16. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Na verdade, o que Moisés está querendo é uma confirmação de que Deus está com ele. Na verdade, o que Moisés está falando com Deus é: eu preciso de uma prova, eu preciso ter certeza, eu preciso saber, eu preciso agir com a convicção de que o Senhor está comigo, de que o Senhor se agrada de mim, de que o Senhor me ajuda, de que o Senhor que me deu a missão vai me ajudar a cumprir a missão, de que os objetivos que eu tenho realizado, o Senhor está me ajudando. Você também não gostaria de saber disso? Você não gostaria de saber que Deus está com você? Sim ou não? Hein? Oh, que oração fantástica é essa que Moisés faz. Então, nessa noite, eu queria falar com você sobre exatamente isso. O ambiente da revelação dos propósitos de Deus. O ambiente da revelação que Deus vai dizer para você os porquês. Um ambiente onde Deus vai revelar para você por que as coisas são como são, por que as coisas acontecem como acontecem, qual é a vontade dEle, por que as coisas estão do jeito que estão. Agora, você, para entender esse ambiente, e na verdade não é algo tão matemático, é algo que precisa ser elaborado, precisa ser enxergado pelos olhos da fé, você vai precisar então entender o contexto. Aí lá no livro de Êxodo ainda, no capítulo 33, só que no verso 1, Deus dá uma ordem para Moisés: sai desse lugar, né? Ordenou o Senhor a Moisés: sai desse lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com o juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei aos seus descendentes. Então veja, o contexto aqui é um contexto, repita comigo, de movimento. Outra vez, movimento. De novo, movimento. Queridos, aquilo que a gente aprende no mundo natural também serve para o mundo espiritual. Uma vez alguém me ensinou isso e eu nunca mais esqueci, eu quero dividir com você. Que a melhor oportunidade que nós temos para arrumar um emprego é quando nós estamos empregados. Que as portas, elas se abrem de uma maneira muito mais fácil e mais abrangente quando nós estamos trabalhando. E às vezes a pessoa ela rejeita um emprego, ela diz que não quer fazer, porque está aquém daquilo que ela objetivou, daquilo que ela colocou como alvo, mas não. Há uma inteligência em você fazer até o que você não quer, em começar até pelo que você não gosta, porque o movimento vai fazer toda a diferença para você alcançar os seus objetivos. Amém, queridos? Então, pastor, eu quero casar. Então namora, meu filho. Não, mas não é a pessoa certa. Então fique esperando, meu filho. Entenderam? O movimento, ele traz uma nova dimensão das coisas. Eu quero me aposentar, mas eu não tenho como me aposentar. Começa a pagar um plano de previdência, nem que seja o INSS. Mas são 30 anos, 40 anos de contribuição. Então não paga, meu filho. Queridos, o movimento nos leva a um ambiente de realização. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você, dessa realidade sobrenatural, que aponta para o natural, ou da natural, que acaba nos ajudando a compreender a realidade espiritual, é que
O ambiente da revelação dos propósitos de Deus acontece onde há movimento. Deus disse para Moisés, sai desse lugar, vai para lá. Eu prometi. Então, a questão aqui não é sair de um lugar e ir para o outro. A questão aqui é o movimento. A questão aqui não é mudanças na nossa vida, porque a gente gosta ou aprendemos que as mudanças, elas são importantes, necessárias, e a gente precisa mudar o tempo todo de tudo, como muda de roupa. Não, isso não é realidade. O que é importante, o que é bíblico e o que traz a revelação dos propósitos de Deus, não são mudanças, são movimentos. E às vezes o movimento é voltar atrás. Lembra-te de onde caíste e começa de novo. O movimento, de repente, não é fazer diferente, mas a fazer a mesma coisa outra vez, igual, mas agora direito, que eu não fiz do jeito que deveria ter feito antes, agora eu vou fazer do jeito certo. Vocês estão comigo? Estão entendendo? A questão é o movimento. O ambiente da revelação aqui, descrito nesse livro de Êxodo, capítulo 31, onde Moisés ele discute com Deus, nessa oração ousada, se o Senhor diz para mim que me conhece pelo nome, se o Senhor diz para mim que eu te agrado, então vem comigo, mostra para mim como é que vão distinguir os outros povos da minha vida, e aí tudo isso, essa revelação que Deus dá para Moisés, ela tem um início, e o início é andar no movimento da fé. Vá para a terra que te prometi como juramento. Moisés ouviu uma palavra profética. Ele ouviu uma promessa de Deus. E ele acreditou. Promessas de Deus são liberadas para que a gente acredite. Promessas de Deus precisam ser liberadas e confirmadas através da palavra de Deus. Tem muita gente aí que está sendo místico na fé, ouvindo palavra de um monte de gente e fazendo movimentos em cima de palavras liberadas que não vieram do coração de Deus. Vai dar ruim. Agora, quando Deus promete, não vai dar jeitinho, não precisa ajustar, não precisa colaborar para que Deus fale aquilo que Ele já falou. Quando Deus fala, Ele fala e repete, queridos. Posso ouvir um amém? Em 2007, Deus falou para mim, Ângelo, doa o fígado. E eu falei, tá bom, então confirma. E durante um ano, Deus foi confirmou na palavra, confirmou em sonhos, confirmou em reuniões, em cultos. Eu fui num congresso lá em São José dos Campos. Agora era chamada Igreja Batista da Cidade, era outro nome antes, que eu nem lembro mais, era Igreja Batista de São José dos Campos, agora é a Igreja Batista da Cidade. Teve um congresso lá, eu fui lá, cheguei lá, o pastor chamou à frente aqueles que estavam ouvindo de Deus uma palavra e estavam querendo a confirmação de que Deus tinha falado, e o pastor lá do púlpito falou, eis que te digo, Deus está mandando você fazer isso mesmo, eu estou confirmando. Você já confirmou na palavra, já confirmou? Aí eu falei, tá bom, Senhor, tá bom. Só que eu não podia fazer uma coisa dessa envergadura sem estar junto com aquela que é uma só carne comigo. Eu falei, se Deus confirmar na vida da Drica, eu sei que é. Porque quando Deus fala, Ele não se engana, Ele não muda de ideia, Ele não precisa de jeitinho, né, queridos? Não precisa de jeitinho, a gente quer ajeitar. Quanto eu tentei ouvir de Deus a confirmação para comprar minha televisão nova nesses dias, irmãos. Mas eu não ouvi. E não comprei. Mas eu queria ouvir. E a gente quer ouvir às vezes. E a gente quer ouvir. E aí uma pessoa dá uma gota. Opa, eu quero ouvir. Eu pego aquela palavra que eu quero ouvir. Pronto, Deus falou. Acabou. E eu faço um movimento em cima daquilo que Deus quis ouvir. Não precisa. Quando Deus fala, Ele fala. E passou um ano pedindo confirmação. Deus confirmou na vida da Drica. Eu fiz um apelo aqui. Quem aqui? Um apelo diferente. Eu quero que venha à frente aqueles que querem doar um órgão. E vieram 4 pessoas à frente, uma delas era a Drica, eu olhei para a cara da Drica e falei, aí Deus falou no meu coração, era a confirmação que faltava. Eu falei, uau, Deus não é homem para que minta. Quando Deus falar, Ele vai confirmar, e quando Deus confirmar, aí você não precisa ter pressa. Porque seja lá o que for que Deus falou, vai acontecer. Eu ouvi de Deus que esse ano eu caso. Eu ouvi de Deus que esse ano o meu negócio vai dar certo. Eu ouvi de Deus que eu vou passar na prova. Claro, gente, a gente segue. Aliás, já ouviram algum crente virar para o outro? Eis que eu te digo, tu está com a vida em pecado conserta. Não, geralmente o eis que eu te digo é, Deus está abrindo uma porta, você vai casar, o emprego está liberado, a tua família está abençoada, né? Então, é importante você discernir a palavra profética.
E uma vez a palavra profética sendo confirmada, e ela sempre é confirmada através da palavra de Deus, porque o que está aqui é a nossa regra de fé e prática, não vai mudar. E então você se movimenta segundo essa palavra. E aí você começa a agir. E você começa a movimentar. E aí agora, dá errado, você insiste. Não funciona, você persiste. Não entende, você permanece. Duvida, você fala, ainda que eu não veja, eu creio. E aí você permanece. Você entra num movimento. E esse movimento é o ambiente da revelação do propósito de Deus. Precisa acontecer em cima de uma palavra que Deus te deu. E você está aqui para ouvir uma palavra de Deus na sua vida. Amém, querido? Amém, irmãos? Por isso o ciclo da palavra de Deus só se estabelece quando eu ouço e quando eu confirmo agindo. Porque se eu ouço e eu não confirmo agindo, ou aquilo não é a palavra de Deus, ou eu estou querendo apenas me alimentar, a minha mente alimentar as expectativas do meu coração, e ouvir aquilo que eu quero ouvir, ou ouvir uma boa palavra, uma palavra impactante. Eu estava ouvindo o João falar ali, glória a Deus. Então essa palavra que foi impactante, ela precisa produzir em mim um impacto tal de me fazer mudar a minha vida. E aí o ciclo da palavra vai gerar dentro de mim as consequências, porque eu entrarei no movimento da fé. E o movimento da fé é o ambiente da revelação de Deus. Então veja, ordenou o Senhor a Moisés, sai desse lugar. Outra coisa que esse texto fala, sai desse lugar com o povo. Então veja, às vezes a gente quer fazer coisas na carreira solo, quer isolamento. Provérbios, eu só não me esqueci, eu acho que é 18, fala que o solitário insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A Bíblia também fala, na multidão de conselhos, há sabedoria. A Bíblia também fala, melhor é serem dois do que um só. Então, às vezes, você quer entrar no movimento de fé sozinho, sem ninguém, isolado, carreira solo. Querido, isso é revolta, isso não é movimento de fé. Isso é revolta. Porque se Deus te deu uma palavra, se Deus te deu uma direção, ainda que você comece sozinho, logo, logo vai levantar um Jonas para te abençoar, vai levantar um povo para te apoiar, vai alimentar alguém para dizer eu estou contigo, vai aparecer alguém do nada e vai dizer eu estou orando pela tua vida, eu estou nesse negócio contigo, e as coisas vão se movimentando, um povo vai ser envolvido naquilo que é o propósito de Deus. Porque quando Deus coloca os propósitos dele, ele nunca nos deixa sozinhos. Ele sempre levanta a gente para nos ajudar. Até porque, sozinhos a gente não chega em lugar nenhum, não chega longe. Nós precisamos de ajuda desde que a gente nasce. Mais uma vez, o natural revela o sobrenatural. Quando você nasceu com um tênis da Adidas? Sim ou não? Nasceu com calça jeans? Não? Nasceu como, querido? Nu. Alguém teve que te dar comida. Você foi lá na geladeira pegar comida de noite? Você preparou aquele Chester vegano, como está na moda, rolando por aí? Hã? Não! Você tomou uma mamadeira, alguém te deu, você nem lembra, nem sabe o que, mas se não tivessem cuidado de você, você não teria chegado até aqui aonde chegou. Você pode até reclamar, não fui cuidado do jeito que eu queria, não tive a infância que eu queria, não tive a família que eu queria. É uma perspectiva. Mas é uma perspectiva que eu me pergunto se é uma perspectiva válida, porque seja lá do jeito que você foi cuidado, foi suficiente para você chegar até aqui. E você pode então olhar agora para a sua vida e dizer, até aqui o Senhor me ajudou. Mas andar sozinho não é propósito de Deus, não foi nem nunca será. Deus sempre ordena para a gente fazer alguma coisa, e Ele manda a gente com a gente. Ele nos manda apoiadores. Amém, irmãos? Por isso que a questão do casamento fala de uma missão, uma submissão, duas pessoas querendo a mesma coisa. Submissão não é subserviência, não é escravidão. Submissão é querer a mesma coisa. Porque quando Deus nos dá uma direção, quando Deus nos dá uma ordem, quando Deus nos aponta um objetivo, e a gente tem uma palavra de Deus, alguém vai ser levantado para ajudar.
Por isso é preciso vigiar se dentro até da própria casa, do próprio relacionamento, ou dentro da igreja, você está sendo do contra para aquilo que Deus quer fazer, para o propósito que Deus quer realizar. Então veja, o ambiente da revelação dos propósitos de Deus é o ambiente da confirmação, é o ambiente da certeza, é o ambiente do movimento, mas também é o ambiente de você não estar só naquilo que você pretende fazer. Amém, querido? Porque Deus sempre vai levantar gente para te ajudar, para te apoiar, para estar contigo. Ele mesmo fala, eis que eu estou contigo todos os dias da sua vida. Vai se levantar alguém. Uma vez eu estourei o pneu numa cidade chamada Santa Maria, indo para Brasília. Eu já contei essa história umas 20 vezes, mas tem gente que não sabe ainda. Eu estava indo entregar uma Mercedes em Brasília, estava 220 por hora. Eu não sabia que o pneu tinha uma velocidade máxima. E a velocidade máxima daquele pneu era 170. Eu estava 220, ouvindo rádio, ar-condicionado, Mercedes, retão. Daqui a pouco, muita pressão no pneu, explodiu. Eu rodei, parei de contar quando eu rodei ali umas 15 vezes pelo retrovisor, pelo espelho retrovisor, quando eu vi a estrada voltando. Aí quando eu parei, sei lá quantas vezes eu rodei meio zonzo, saí do carro, vem uma pessoa andando devagarzinho, do lado, não tinha ninguém. Vem um camarada devagarzinho. E virou para mim, olha, você poderia ter morrido, foi Deus que te ajudou. Porque na minha mente, eu estava acabando de falar, dirigiu pra caramba, consegui controlar o carro. Ou será que foi Deus? Aí aquela pessoa que veio andando parou e falou, ó, foi Deus que te ajudou. Porque tem, olha ali, ó, aquela cruz ali de gente que morreu. Olha ali, ó, aquele ali foi enterrado. Eu falei, meu Deus, foi Deus mesmo que me ajudou. O que eu quero dizer é que naquela hora que eu estava sem condições de trocar um pneu, sem condições de continuar a viagem, sem condições de ter direção, no meio do nada, Deus levanta alguém para me ajudar, porque parece que quando Deus está no negócio, mesmo que a gente faça coisas erradas, Deus tem misericórdia, mesmo quando a gente pensa que está sozinho, Deus manda alguém para nos apoiar, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque eu não estou sozinho, a sua vara e o seu cajado me consolam, gente de todo jeito vai ser levantada para me ajudar, quando eu estou no movimento, quando eu estou seguindo a direção da palavra profética, não a palavra que eu quero ouvir, mas a palavra profética de Deus, e eu sigo, e aí os propósitos vão se revelando, porque se tem uma coisa que existe no propósito sobrenatural, ele não vem pronto para a nossa vida, ele é uma construção, o propósito de Deus, que a gente tanto quer saber, ó Deus, confirma que Tu está comigo. Senhor, me leva, me abençoa. Mostra para todo mundo que o Senhor está comigo. Mostra para mim mesmo e para todo mundo que o Senhor está do meu lado. Como Moisés orou, que nós lemos aqui no início. Isso só acontece dentro de um processo. Dentro de um movimento. Aos poucos as coisas vão acontecendo. Se eu não dou o primeiro passo, se eu não saio do ponto zero, se eu não consigo me movimentar debaixo da palavra liberada por Deus, dificilmente eu vou experimentar aquilo que é sobrenatural da parte de Deus e que está me esperando. Entenda, presta atenção, há algo sobrenatural de Deus que está esperando por você. Há algo sobrenatural de Deus que está esperando por você. Então, para esse ambiente da revelação do propósito de Deus acontecer, você precisa ter um movimento. Falamos aqui de manhã, vou repetir, qual é o contexto desse ambiente espiritual? Primeiro, o ambiente da revelação dos propósitos de Deus acontecem no movimento. Segundo, ele vai ser confirmado. Terceiro, alguém vai contigo, alguém vai te ajudar, vai ter um povo, vai ter gente. Agora, a segunda característica que antecedeu essa oração de Moisés foi que aconteceu uma coisa muito interessante, Êxodo 33, verso 4. Deus, ele vai e fala para Moisés, eu vou enviar um anjo na tua frente. Olha, eu vou enviar um anjo na tua frente. Vai lá, você e todo o povo, e os anjos do Senhor vão estar contigo. Mandarei à sua frente um anjo. Expulsarei os cananeus, os inimigos. Então, duas características aí que acontecem quando Deus ele dá a palavra para a gente. Ele não nos deixa sozinho, ele nos dá garantias, revisitando aquela certeza. Ele manda pessoas, mas ele também manda anjos. E mais, ele derrota os inimigos para nós. Agora, em toda a palavra de Deus, gente,
Se existem patrões que são exigentes, nós estamos falando de Deus, o maior de todos os chefes. Ele é o chefe dos chefes, ele é o Senhor dos senhores. Ele tem um padrão. Então ele vira para o povo e fala: eu não vou com vocês, porque vocês são obstinados. Ele falou que mandaria pessoas, que mandaria o anjo, que ele iria derrotar os inimigos. O povo ouviu isso tudo, ficou bom. Mas quando ele falou: eu não vou com vocês, porque vocês são teimosos, o povo esqueceu tudo aquilo que ouviu de bom e começou a chorar. É impressionante a tendência que a gente tem de esquecer tudo de bom que Deus fala e só lembrar daquilo que é um detalhe. E que, na verdade, a gente não está livre porque a gente é carne, a gente não está livre porque a gente é falho, a gente não está livre porque somos seres humanos. Repita assim comigo: eu sou um ser humano. Aleluia! Então para de se cobrar, porque nem Deus te cobra como você imagina que é cobrado. Isso é graça. E essa graça que nos faz ser tão autossabotadores através das cobranças, através do nível de exigência, faz com que a gente só olhe os defeitos e não veja o quanto Deus está propondo dentro do processo. Ah, vai ter anjo. Ah, os inimigos vão derrotar. Isso esquece. Eu sou teimoso. Deus não me ama tanto quanto eu gostaria que me amasse. Eu não sou perfeitinho. Não, você não é perfeitinho. E acaba que o nível de cobrança, de exigência, de ausência de graça que você leva à sua própria vida em relação a você mesmo, faz com que você mantenha o foco naquilo que você não tem, naquilo que é a sua falha, naquilo que é o seu problema, em vez de manter o foco naquilo que é o propósito de Deus, naquilo que Deus vai realizar, naquilo que Deus vai fazer. Entenda que o ambiente da revelação dos propósitos de Deus é o ambiente de Deus. Amém, queridos? Amém, irmãos? E quando Deus se revela, Ele vai falar tudo. Revelação é tudo. É que a gente traduz revelação no nosso dicionário corrigido e atualizado segundo os nossos próprios interesses. Edição de 2020. A gente traduz a revelação como coisa boa. E quando Deus aponta algo que ainda não está adequado, não está bom, não está legal, não está justo, aí a gente só se apega àquilo que é um detalhe. Vou mandar o anjo, vou derrotar os inimigos. Ah, mas o Senhor me chamou de teimoso. Entenderam, irmãos? Você ora tanto para casar, ora tanto, e Deus te dá o cônjuge segundo o sonho do teu coração, mas ele tem defeito, e você esquece todas as qualidades, todas as coisas boas, todas as coisas maravilhosas, e ainda tem coisas grandes e ocultas que tu não sabes, vai descobrir ao longo do tempo. Eu estou tentando descobrir a Drica até hoje, mas você esquece todos os benefícios do casamento, as qualidades e as coisas boas, e só foca naquilo que é ruim. Por exemplo, hoje à tarde, irmãos, a nossa cozinha não é tão larga, eu queria passar, em algum momento a minha esposa, como sempre faz, ela me faz viver uma corrida de obstáculos. E é impressionante, eu não vou focar no ponto negativo, mas eu preciso citar aqui, porque são coisas que acontecem há 20 anos. E na hora que eu fui passar, ela abriu a porta do armário, e eu, para me desviar, e quando eu me desviei, ela se afastou, depois ela voltou, e eis que eu virei para dar um beijinho nela, tomei-lhe uma portada na testa, meus amados. Ninguém vai me convencer que não foi de propósito. É o tempo todo. Tira as coisas do lugar, me sabota. Onde é que está? Eu não sei. Ângelo, pega para mim. Eu falei, onde é que você botou essa semana? A Giovana é testemunha. Agora, quantas coisas boas o meu cônjuge tem? Eu vou só criar caso com aquilo que é um problema? A ponto de ignorar todas as coisas boas? No nosso relacionamento com Deus não é diferente, amado. Você está comigo? Amém? Nosso relacionamento com Deus é a mesma coisa. Deus fala, eu vou mandar o anjo, eu vou derrotar o inimigo, vai no movimento do profético, vai no movimento Sai da Canaã, leva o povo. E aí Deus fala, mas tem que melhorar aqui.
Entenderam? Você esquece tudo de bom, maravilhoso, espetacular e foca naquilo que ainda não é conquistável no tempo que Deus falou ao seu coração. E aí você começa a ter, porque não age com graça? Porque não age com graça, perde a autoridade. Você se cobra, foca no defeito. Quantas e quantas vezes eu já ouvi isso? O tempo todo. Eu gostaria de fazer, mas eu não sei se eu consigo, não sei se eu tenho capacidade, eu não sei se eu tenho habilidade, eu não sei se posso, eu não sei se eu dou conta. Quanta gente, vamos lá na igreja, entrar na igreja, mas eu não me sinto bem, a igreja, né, eu bebo, eu fumo, eu roubo, eu mato, opa, então... E a pessoa, antes de chegar na igreja, ela já se cobra uma perfeição, como se a igreja fosse lugar de perfeitinho. A perfeição só vem no céu, no novo corpo que Deus vai dar para a gente. Seja no físico, seja no espiritual. Perfeitinho não há, não existe. Essa semana eu falava com o pastor Lúcio sobre isso. Sobre uma cultura da hipocrisia que se instituiu na nossa língua, inclusive. Que quando alguém passa por você, você fala, oi, tudo bem? E a pessoa olha para você e fala, se eu disser que não está, não é legal, né? Então eu vou dizer, tá tudo bem. E está arruinado. Porque culturalmente a gente aprendeu que tudo bem se responde com tudo bem. Não quer dizer que esteja tudo bem. É uma coisa difícil de traduzir para o inglês, né? É uma coisa difícil de traduzir para qualquer língua de qualquer povo, cujo objetivo da linguagem é comunicar uma expressão, um sentimento, um conceito. No Brasil, não. Existem conceitos que não comunicam nada, comunicam às vezes o contrário. Então, a gente instituiu na nossa cultura, na nossa linguagem, um jeito de falar está tudo bem quando não está tudo bem. A gente instituiu uma linguagem, um conceito de o tempo todo olhar o negativo, o foco do que não presta. E isso impede a liberação do propósito de Deus para a sua vida, para o seu casamento, para o seu trabalho. Irmãos, quantos que estão aqui não precisa levantar a mão, apenas pense, responda para você mesmo. Quantos que estão aqui que reclamam do seu emprego? Eu ganho pouco nesse emprego. Eu mereço uma promoção nesse emprego. Eu trabalho muito nesse emprego. Esse emprego não está na minha altura, no meu nível. E a gente reclama daquilo que é a porta de Deus para o nosso sustento. Aquilo que é o movimento de Deus na nossa vida para que a gente possa fazer alguma coisa. Porque eu ganho pouco. Porque eu tô hiper, mega, ultra, hiper desvalorizado. Então a gente foca, e não é que seja mentira, pode ser fato. O problema não é esse, se é verdade ou se é mentira, o problema é aonde você mantém o seu foco. Onde você observa o movimento do propósito de Deus na sua vida. Não é quando você foca nos problemas, nos defeitos. A Bíblia diz que Jesus Cristo sabe a nossa natureza, Ele conhece a cada um de nós, Ele sabe quem você é, Ele sabe dos seus defeitos, das suas falhas, dos seus problemas, Ele até sabe dos seus segredos, e ainda assim, Ele escolheu te amar, Ele escolheu entregar-se na cruz do Calvário por você, e Ele escolheu te aceitar e te chamar de filho. E para que todos entendessem isso, há uma parábola do filho pródigo. O filho vai embora, abandona o pai, gasta tudo, volta para casa. O pai o honra, porque esse é o caráter de Deus. Não nos valorizar pelo que nós fazemos de certo, nem nos desvalorizar pelo que nós fazemos de errado. Ele nos ama, apesar de sermos quem somos. Ele conhece a nossa história, porque Ele age na nossa vida com graça. Aleluia! 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 Deus é Deus de graça! E que desgraça é quando você cobra algo que Deus não te cobra. Quando você coloca patamares, padrões de perfeição inatingíveis. Você se torna escravo disso. E aí você começa a viver de aparência. O que os outros vão pensar?
o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer de mim, o que os outros isso, o que os outros aquilo. Você está se cobrando, meu filho. Se perdoa, se aceita. Paulo, então, ele fala, não é porque eu me aceito e que eu me perdoo que eu vou continuar com a vida largada, vou permanecer no pecado. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que eu estou debaixo da graça, eu não estou debaixo de nenhuma prisão. O Senhor me conhece, eu não quero errar, eu não busco o erro. Mas se todavia eu errar, João complementa. Nós temos um advogado que está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Jesus Cristo justo, Ele nos perdoa de todo o pecado e nos purifica de toda a injustiça. Aleluia! Então não se cobra, porque senão você não vai conhecer a revelação dos propósitos de Deus na sua vida. Aí, depois de todo esse contexto, o povo chorando de medo, o povo chorando porque achou que fosse morrer pelo caminho, o povo chorando porque Deus falou que ele era teimoso. Aí Moisés, então, e começa esse diálogo com Deus e fala, se me vês com agrado, revela-me teus propósitos. Versículo 13, Êxodo 33, 13. Se me vês com agrado, revela-me teus propósitos. Você já fez essa oração para Deus? Senhor, me revela o que o Senhor quer para a minha vida. Senhor, me revela quais são os propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, revela quais são os movimentos que eu tenho que fazer. Senhor, eu ouvi uma palavra de fulano, de cicrano, de beltrano. Senhor, confirma para mim essa palavra. Fala de novo. Repete outra vez. Reafirma. Senhor, usa a tua palavra. Senhor, eu não vou perder nada se demorar, porque o Senhor não chega adiantado, mas o Senhor também não se atrasa. O Senhor só vem na hora certa. Então, Senhor, se tu me vês com agrado, revela o teu propósito. Revela o teu propósito. Sabe quando você vai parar de fazer essa oração, querido? Nunca. Eu não quero aqui, veio na minha mente, eu não vou falar. Mas quando você atinge a meta, o Senhor dobra a meta. Falei. Amém? Entenderam, queridos? Quando você cumpre um propósito de Deus, você fechou o ciclo, você encerrou aquele processo, Deus fala, servo bom e fiel. Vamos para o próximo nível. E aí os videogames que são jogados pelas crianças, adolescentes e alguns adultos, eles nos ensinam das realidades espirituais. Vamos para o next level. Porque eu venci, eu passei, eu subi, eu estou caminhando a carreira da fé, um propósito termina, Deus manda outro. Não tem vida de servo de Deus que não tenha propósito. Deus tem propósito para a tua vida o tempo todo, em todo lugar que você estiver. Então veja, não é mudar, eu vou mudar de mulher, eu vou mudar de aparência física, eu vou mudar de trabalho, eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de ministério, eu vou mudar de tudo para que as coisas aconteçam. Não é isso que se trata. O que se trata é movimento. O que se trata é revisitar o que é, o que eu fiz, o que eu não fiz. Ou como diz lá o livro do Apocalipse, lembra? Lembra. E volta atrás e faz de novo. E tem uma música cuja letra declara, quero voltar ao início de tudo. Reencontrar-me, eu já encontrei, me perdi, eu quero me reencontrar contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu vou querer reconstruir esses valores. Eu vou regressar. Igual os dois que estavam saindo de Jerusalém, indo para Emaús, perderam tempo, voltaram de novo para Jerusalém, regressaram, acabou. Deus é um Deus dos reinícios, Deus é um Deus da reconstrução, Deus é um Deus que amassa o barro, mas não joga fora, nem desperdiça, Ele faz novo vaso, agora um vaso aprovado para a glória do nome dEle. Assim que um propósito de Deus se cumpre na sua vida, Deus te dará outro propósito, espetacular, poderoso, às vezes não é tão maior, ou quão espetacular que você imaginava, mas para Deus sempre é, para Deus sempre é. Então veja, Moisés vira para Deus e fala, tá bom, se me vês com agrado, revela os teus propósitos. Mas aí você vai ver aqui que os propósitos de Deus, eles servem para uma finalidade.
Você quer conhecer quais os propósitos que Deus tem na sua vida? Amém? Você quer conhecer? Eu também quero. Mas agora existe uma razão, um motivo, uma mola propulsora, um fator gerador que me fará conhecer os propósitos de Deus. O propósito de Deus não é para eu ficar me gabando, Deus vai me usar. Não é para atrair alguma coisa de mais-valia para a minha carreira ministerial e de fé. Não. Está aqui, ó. Revela os teus propósitos. Para quê? 2 pontos. Número 1, para que eu te conheça. Para que eu te conheça. Eu vou repetir o filme que eu vi de ontem, né? Vou repetir, falei de manhã, vou repetir o irlandês. E entrou lá falando da história de uma máfia, e o filme, e o cara começa como motorista, mas à medida que ele vai desenvolvendo a confiança dos mafiosos de maior escalão, os mafiosos vão revelando para eles coisas que eles não conheciam. Você trabalha numa firma, e eu adoro ver esses filmes que eu não preciso pensar, filme de FBI, filme de polícia, essas coisas. E aí o camarada entra, digite aqui o seu código. Aí o outro repete, eu só tenho autorização nível 3. E para passar por essa porta, eu precisava de autorização nível 7. Você já ouviu isso? Quem já ouviu isso, levante a mão em algum filme. Entenderam? Isso revela, de alguma forma nos ajuda a entender que a revelação de Deus é progressiva, porque Deus vai me fazer uma prova. Toma aqui um talento, o que você faz com ele? Toma aqui 2, 3, o que você faz com ele? Toma aqui, vamos lá. Fez, muito bom, servo, bom e fiel, vem cá, vou te dar mais. E aí você passa para o próximo nível, à medida que você vai descobrindo propósitos de Deus, novos propósitos de Deus vão sendo revelados na sua vida. À medida que Deus for te revelando o que Ele quer, você vai conhecendo a Ele, porque precisa de intimidade, para entender direitinho. Sabe, queridos, no ano de 2020, foi feita uma agenda para treinamento de todos os líderes da igreja. Porque o líder precisa conhecer o que está no coração do pastor. Não é só fazer, mas é saber por que estamos fazendo. Por que faz daquele jeito? Qual o motivo que gera a execução daquele serviço? Então veja, não é só a realização de um projeto ou a execução de um trabalho, é conhecer o pastor, conhecer a filosofia da empresa, conhecer para eu fazer do jeito que querem que eu faça. Então, quando eu faço o propósito de Deus, o meu maior objetivo deve ser conhecer ao próprio Deus que me deu o propósito. E é impressionante que a gente se esquece, que a gente conhece pessoas que nos dão alegria, né? Que nos dão prazer na vida. Tem gente que a gente não gosta nem de ter conhecido, mas tem pessoas que nos fazem bem, que a gente gosta de conhecer, e tem privilégio de desfrutar a companhia dela, e bater um papo, e faz bem, a gente chama de amigo, pessoas que a gente gosta de conhecer, e que a gente quer ter do nosso lado. Então, Deus, Ele é mais legal do que o seu maior amigo. Deus, Ele é mais prazeroso quando você conhece o que Ele quer na sua vida. E aí, quando Ele conhece o que Ele quer, você tem intimidade com Ele, isso vai te trazer felicidade. E aí o subjetivo vai se transformar em algo concreto. Segundo fator gerador, ou segunda mola propulsora, para que os propósitos de Deus sejam revelados para a sua vida, além de conhecer o Senhor, é que você continue sendo sendo aceito por Ele. Aí a coisa começa a complicar, né? Puxa vida, estava indo tão bem, pastor. Então quer dizer que eu posso agora não ser aceito por Deus? Pois é. Tem coisa que Deus não quer, não aceita, não. Agora, o natural também revela isso, não revela? A esposa trabalhou a semana toda, sábado trabalhou o dia inteiro, domingo está morta, aí ela faz agora aquele purê de batata doce, ou aquela batata doce em fatias, e ela erra na pimenta ou no sal.
E ela serve com todo prazer o marido. O marido olha aquela batata doce, algo novo na história familiar. E ela pega aquela batata doce, quando bota 1 quilo de sal na sua boca, a pressão dele dispara, ele começa a ter taquicardia, pensa que vai ter uma... Não, isso aqui eu não aceito. Ah, mas eu fiz de todo o meu coração. Mas eu estou cansada, dei o meu melhor. E o marido mal diz, mas isso aqui não dá. É assim que o crente faz, vem para a igreja, cansado, dá o seu melhor, e acha que a aceitação de Deus é automática. Não, eu fui na igreja, Deus me aceita. Dei o dízimo, Deus me aceita. Levantei a mão, dei um aleluia, aleluia, irmãos. Deus me aceita. Como se fosse automático. Porém, se eu não sei os propósitos de Deus, eu vou estar fazendo o que Deus não quer que eu faça. E se eu faço o que Deus não quer que eu faça, Ele não me aceita. E se Ele não me aceita, eu vou viver a vida inteira tendo acesso às coisas de Deus, tendo a informação daquilo que Deus quer dizer, mas vivendo uma vida aquém daquilo que é a vida boa, perfeita e agradável que o Senhor tem liberado para todos aqueles que o servem. Ser aceito por Deus é condição sine qua non, ou a condição máxima, para que você desfrute o privilégio de conhecer o que Deus quer para a sua vida. E é aqui o ciclo se forma. Eu conheço o que Deus quer e faço o que Deus quer. Quando eu faço o que Deus quer, eu conheço e sou aceito por Ele. Quando eu sou aceito por Ele, os propósitos de Deus são liberados para a minha vida. Queridos, onde isso começa? Isso começa quando você se humilha na presença do Senhor, quando você se ajoelha diante do Pai, e você fala, Pai, me ajuda, Pai, eu quero socorro, Pai, me ajuda, Pai, me fortalece, Pai, estende a tua mão para mim. Então, quando o Senhor estendeu a sua mão, quando o Senhor estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas o Senhor estendeu a sua mão para mim. E quando eu estou de mãos dadas com o Senhor, todas as coisas vão funcionar na minha vida e tudo vai dar certo. O meu desafio para você é que você, sim, conheça a revelação de Deus. Mas para conhecer a revelação de Deus, você precisa agradar a Deus. Não tem coisa mais irritante do que alguém que pergunta, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Fala aí. O que eu tenho que fazer? Fala aí, fala para mim. Aí o marido, com toda a paciência, fala, tá bom, mulher, coloca um pouco menos de sal. Aí ela fala, tá bom. E ela tinha colocado 700 gramas de sal e 1 quilo de batata. Aí ela vai agora, aí compra um sal novo, um sal Ajinomoto, que dizem que é mais forte, melhor. Aí ela, em vez de botar 700, coloca 650, pronto. O fato é que você pode tentar acertar e pode errar, e você vai precisar de ter graça na sua própria relação contigo mesmo, com Deus, com teu marido, com a sua mulher, com a sua igreja, com o teu trabalho, com o seu patrão, com as pessoas que te frustram, com o Deus que te dá propósitos, para que debaixo da graça você viva o que Deus tem para você. O Senhor revela o que vai fazer. E para encerrar, Êxodo 34:10, Êxodo 34:10, o Senhor revela o que Ele vai fazer para Moisés. E Ele fala o seguinte, faço com vocês uma... De novo, uma... Isso, o que Deus vai fazer com você? Uma aliança. Por isso eu reafirmo, há coisas sobrenaturais esperando por você. Porque o Deus da aliança, Ele já assinou o contrato. Ele está aguardando você assinar esse contrato, você confirmar essa aliança com Ele. A segunda coisa, diante de todo o seu povo, farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. Além de aliança, sabe o que Deus vai fazer na sua vida? Coisas maravilhosas. Aí você vai me dizer, não, mas Deus já fez coisas maravilhosas, mas Ele vai fazer coisas maravilhosas novas. Coisas que ainda não sabes, coisas grandes que ainda não sabes, é Deus que fala. O Deus da aliança diz que vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. E se você não acredita,
Você não vai andar no ambiente da revelação, não vai fazer os movimentos para que as coisas maravilhosas sejam liberadas. E o movimento para que as coisas maravilhosas sejam liberadas, primeiro é aliança, segundo essa expectativa, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, hein? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, o Senhor está comigo, amém, queridos? Esse movimento, ele de expectativa, de um Deus que opera a maravilha, pode dizer, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, está tudo ruim para todo mundo, comigo não, eu não serei abalado, não serei abalado. E por fim, o que o texto fala? O povo, no meio do qual você habita, verá a obra maravilhosa, a qual eu, o Senhor, o farei. Amém? Crente que gosta de viver de aparência, amém? Pode ficar despreocupado, porque quando você faz aliança, o Deus de maravilha vai fazer, e todo mundo vai saber que Deus é contigo, e a imagem de Deus, e a aparência, não vai ser mais agora uma aparência irreal, tudo bem, não, vai ser tudo bem, vai tudo bem sim. Porque o Deus das maravilhas vai revelar as maravilhas e todo mundo vai saber. Fulano vive bem, fulano é abençoado, as coisas dão certo, o casamento tá bom, de vez em quando, mas fulano persiste. Quanto tempo? Oh meu Deus, você ainda tá assim, tua vida ainda tá assim, porque Deus vai fazer que todos saibam que você é diferente de todos os outros povos da terra. Qual o propósito que Deus tem para a sua vida? Deus quer se revelar através da sua vida. E para Deus se revelar através da sua vida, você vai viver aquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum jamais ouviu, e que você nem imagina, mas Deus vai fazer para aqueles que o amam.